A paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre sementes, mas não simplesmente sementes, mas sementes que prosperam, sementes que geram frutos. Então, o primeiro texto está lá em Isaías 55, verso 10, e vai dizer assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Aí o verso 11 diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Esses dois versículos são extremamente poderosos, porque Deus está aqui comparando, assim como algo que ele já deixou, um princípio, uma lei natural, à palavra dele, certo? Então, o que nós vimos aqui a respeito da semente? Que Deus, ele dá uma ordem à semente. Qual é a ordem da semente? A ordem da semente é produzir, certo? Assim como tudo que acontece tem um objetivo. A chuva e a neve, elas descem do céu com o propósito de quê? De regar a terra. Tudo vem de Deus. A semente vem de Deus. O crescer, o edificar essa semente que está lá embaixo da terra, também vem do Senhor, mas tudo isso está já predisposto a cumprir o seu propósito. E o Senhor compara tudo isso à palavra dele, que não volta vazia, porque tudo aquilo que o Senhor falou já se cumpriu, está se cumprindo e ainda tem coisas para serem cumpridas. Mas até aqui nós já podemos ver muito de tudo que já foi cumprido, como a vinda do Messias. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nos perguntar o que temos feito com a semente. Porque as sementes que estão na nossa mão, elas têm um propósito. Elas não vieram na nossa mão ao acaso. Não é para simplesmente guardar a semente, porque ela não vai atingir um propósito estando guardada na nossa mão. Temos que entender que as oportunidades, as coisas à nossa volta, se elas vieram da parte do Senhor, elas têm um propósito bom para nossas vidas a ser cumprido, mas nós precisamos semear a semente. Olha, Deus dá semente a todos. Aqui fala que dá semente ao que semeia e pão ao que come. Então a gente precisa entender, quem semeia não come? Claro que quem semeia também come, mas a questão é que aquele que semeia, ele está vendo a longo prazo. Ele come, mas ele deixa reservado uma parte para semear. Ele consegue ter a paciência de entender que semeando, ele terá cada vez mais sementes. Ele terá também o pão. Não é aquela pessoa que olha só para as necessidades emergentes, não é aquela pessoa que olha só para as oportunidades que vai trazer um retorno imediato. E por isso essas pessoas muitas vezes, elas pegam essa semente e elas enterram. E aí elas são dependentes do pão. Mas quando o pão acaba, olha ela novamente dependendo de quem semeia. Então, o pão é a questão da necessidade urgente. Não significa que o semeador que ele não tenha necessidades urgentes, mas significa que apesar das necessidades urgentes, ele entende que semear é importante. Então Deus não vai dar a semente para aquele que come, porque quanto mais semente der, ele vai comer e não vai frutificar. Não vai atingir o propósito, ele não vai obter daquilo tudo que ele poderia obter. Então nós precisamos estar muito atentos às sementes que vêm à nossa mão. É importante também a gente entender que cabe a nós cuidar da semente.
E é muito interessante porque Isaías está no Velho Testamento, mas se a gente for lá também para 2 Coríntios, capítulo 9, versos 10 e 11, vai estar dizendo assim: vocês serão... comecei no 11, vou começar aqui no 10. Aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. É muito incrível quando a gente lê esse versículo, porque ele está no Novo Testamento. Deus está reforçando e Deus está explicando aqui muito mais para nós de uma forma abrangente, porque muitas vezes somos tendenciosos a espiritualizar as coisas e separar do mundo material, como se Deus não tivesse parte com o mundo material. Nós precisamos entender que esse mundo material foi criado por Deus. Embora o pecado muito tenha deformado as coisas, mas esse mundo foi planejado por Deus. Então, outra coisa importante que nós vemos é que Deus vai multiplicar, não é o pão, é a semente. Sabe, porque o pão está falando de uma necessidade diária. E a Bíblia também fala sobre a gula, então não adianta se fartar de pão, né? Uma pessoa não vai comer, muitos pães em um dia para conseguir ficar suprido pelos outros dias. Pelo contrário, ela vai passar mal no dia que comeu muito pão e no decorrer dos dias ela vai voltar a sentir fome, porque é uma necessidade diária. Então, a multiplicação, ela não está no pão, falando de forma individual para a vida de cada pessoa, mas ela está na semente, porque a semente fala de suprir a você, a semente fala de suprir aos demais, e aqui é muito claro que não está falando só no sentido espiritual, mas está falando também no sentido material, porque aqui, nessa terra, a nossa alma ela precisa de um corpo. Então, o Senhor, ele está falando de suprir, né, nos enriquecer de todas as formas. O dinheiro, ele é sim uma forma de riqueza, mas ele não é a única forma de riqueza. Quando fala de todas as formas, está falando em todas as áreas. Uma pessoa é rica quando ela ama, quando ela é amada, quando ela tem amigos de verdade. Uma pessoa é rica quando ela tem uma família. Uma pessoa é rica e muito rica quando ela tem uma vida espiritual adequada, uma vida espiritual ideal, né, de uma comunhão com Deus, quando ela consegue entender a verdade da palavra, que ela não se leva mais por enganos ou por aquilo que falam para ela, quando ela tem uma experiência pessoal com Deus. Então aqui está falando de todas as formas, são nas formas espirituais, são nas formas materiais, são nas formas emocionais. Olha, dificilmente você vai ver uma pessoa que está bem com Deus, ela é próspera financeiramente, próspera emocionalmente, essa pessoa próspera fisicamente. Então essa pessoa, ela não vai estar triste, porque ela vai estar feliz. Todas as áreas da vida dela estão bem. Sabemos que aqui as coisas acontecem, que nem sempre estamos bem, mas temos essa convicção de que o Senhor vai nos enriquecer. Então teremos mais dias bons do que dias maus. Estaremos tendo a vida abundante que o Senhor Jesus tem para nós. Não adianta uma pessoa ser financeiramente rica se ela é uma pessoa solitária. E uma pessoa que ela também está cheia de amigos, ela é emocionalmente muito bem, muito próspera, mas ela não tem condição financeira, ela não tem como comprar um pão, ela não tem uma moradia, essa pessoa também não vai estar bem. Então o Senhor, ele fala de todas as áreas da nossa vida, ele quer nos enriquecer em todas as áreas da nossa vida. Agora a questão é, o Senhor vai nos dar à medida que nós semeamos, porque ele preza o nosso bem. Se é uma pessoa que só come o pão, ele vai dar uma pequena porçãozinha de pão a cada dia para que ela seja suprida. Mas se é uma pessoa que planta semente, que não tem preguiça, toda semente que vem à mão, ela está ali olhando
o solo que é melhor para aquela semente, porque nós também temos essa responsabilidade. Não é simplesmente plantar a semente em qualquer terreno. Cada semente tem o seu terreno. Nós precisamos estar atentos a isso. E aí agora nós podemos ver também lá em Eclesiastes 11:6, que vai falar exatamente sobre esse cuidado com a semente. O verso 6 vai dizer assim: plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então, cabe a nós temos que cuidar da semente, nós precisamos regar aquela semente, para que aí sim o Senhor venha abençoar e essa semente ela venha a frutificar nas nossas vidas. Lá no Salmo 126, o verso 5 e o verso 6 vai dizer assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a sua semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então, assim, é importante plantar. Não importa a estação da vida que nós estejamos vivendo, se nós queremos uma mudança, se nós queremos ter uma segurança do que colher, nós precisamos plantar. Há momentos que a gente vai plantar com alegria, vamos estar em um momento bom e o Senhor está mandando as sementes, nós estamos plantando. Mas há momentos também que podemos estar tristes, que podemos estar passando por alguma situação e mesmo assim o Senhor não vai parar de mandar sementes. Porque assim como existem as estações, que regem os anos, assim também tem as estações na nossa vida. O livro de Eclesiastes fala que há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. E todos esses tempos, eles estão forjando o nosso caráter, eles estão alimentando a nossa fé. Mas o que nós temos que ter é a certeza do amor do Senhor, porque se temos a certeza desse amor, nós temos a certeza que seremos abençoados, teremos certeza da bondade do Senhor. Mas nós precisamos conhecer. Eu sempre falo que está escrito, o Senhor fala que o povo perece por falta de entendimento. Muitas vezes as pessoas acham que está sofrendo porque está sendo castigado por Deus, mas não está. É simplesmente porque ela não conhece aquilo que ela ignora. Como ela vai poder fazer, não é? Como ela vai entender que aquela semente é para ser plantada? Como ela vai entender o que é para ser feito com a semente? Então aqui nós não devemos simplesmente, o Senhor deu uma semente, a gente plantou e a gente deixa lá. Nós devemos cuidar da semente, honrar a semente, porque ela veio da mão do próprio Deus. E nós não temos ideia. Quando uma pessoa planta uma semente, ela não tem ideia de quantos frutos vai dar. Mas eu quero te dizer, isso é um presente de Deus para você. Porque Ele já calculou quantos frutos aquela semente precisaria dar. Mas você só vai saber se você plantar, se você cuidar. Então não desperdice as oportunidades que Deus te dá, por mais que pareçam pequenas, ou por mais que você não esteja no seu melhor momento, ou que você esteja cansado, mas plante hoje. Amanhã não vai estar uma árvore, não vai estar um fruto, mas daqui a um tempo você já vai estar colhendo, você já vai ter sombra da árvore que você plantou. E a questão é, mas vai demorar. Certo, mas você vai ter um dia. Agora, se você não plantar, então todos os dias vai ser a mesma coisa. Dias sem esperança, porque você está jogando fora as sementes. E o Senhor vê isso como infidelidade, porque Ele é um Deus abençoador, Ele não apenas te dá a semente, mas Ele abre as chuvas dos céus para que venham, para que reguem, para que faça produzir. Ou seja, todas as coisas à volta, todas as coisas no universo criadas pelo Senhor, a ordem que o Senhor deu a elas é que elas te abençoem, é que elas cumpram um propósito para o seu bem-estar. Mas você precisa fazer a sua parte. O Senhor vai colocar a semente na sua mão, mas Ele não vai plantar por você. Essa é a sua escolha, essa é a sua decisão. E foi para isso que Jesus se entregou na cruz, para que nós pudéssemos escolher. Jesus morreu por todos, mas nem todos vão ser salvos, porque nem todos
querem a Ele. Ele nos deu o direito da escolha e as boas escolhas também são sementes que vão determinar os frutos que nós colheremos amanhã. Fiquem com o Senhor, que o Eterno os abençoe em nome de Jesus. Amém.